E aí galera, dando continuidade aqui no nosso treino. Se você não viu os vídeos anteriores, clica aí no card e acompanha. Mas agora a gente vai mudar de exercício. Estamos aqui agora fazendo um agachamento na barra hexagonal, né? Já botamos 100 quilinhos aqui e vamos que vamos, né? Mas a gente tava trocando ideia aqui, ó, nos bastidores, né? Referente à graduação do ninjutsu, que é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida aí, né? Porque a graduação do ninjutsu é diferente de outras artes, o tempo de graduação. O Fernando vai estar explicando pra nós aqui, mas resumidamente falando, tem faixa branca, faixa colorida e faixa preta. Então, vamos começar pelo básico, né? Qual que são as graduações do ninjutsu? Eu comecei a praticar hoje. Você vai começar 10º Kyu. Alguns instrutores, algumas academias trabalham com Mukyu, né? Um termo que seria por faixa branca. E começa decrescente, do 10º até o 1º Kyu. Para homens, você utiliza a faixa verde a partir do 9º Kyu ao 1º Kyu, e para mulheres, vermelha. Alguns utilizam a faixa marrom para alunos auxiliares, entendeu? Então há uma orientação, uma dita regra, mas o instrutor ele tem uma autonomia para ele colocar certas regras no seu dojo, entendeu? Então o que eu tô falando aqui, eu não tô falando tem que ser assim, tá? Eu tô dando a visão geral de como que funciona. Faixa amarela para alunos geralmente até 15 anos, por volta disso, mas novamente o instrutor tá próximo do seu aluno, ele tem condição de avaliar, se às vezes ele achar melhor, dá já a faixa verde pro aluno, entendeu? Então a orientação básica é essa: amarela, verde e vermelha, são as 3 faixas coloridas do ninjutsu. O que vai diferenciar geralmente é o símbolo, né, o bujin, né, ou o pet que a gente chama, né, esse símbolo aqui, né, que é o mesmo símbolo que a gente utiliza. Não precisa tatuar no peito, tá, gente? Isso aqui é só coisa pessoal minha, tudo tal, por causa da arte, entendeu? É meu post-it, lembrando da minha escolha, do meu caminho. O tempo de graduação é mais ou menos de 6 meses a 1 ano para cada Kyu. Novamente, vai do instrutor, do trabalho que ele faz, do desenvolvimento. Eu mesmo, quando eu vou graduar um aluno, eu levo muitas coisas em conta, não simplesmente algo tabelado, entendeu? Então é quase um personal com o aluno, né? Depois do 1º Kyu, vem o 1º Dan. E esses dans, esses graus de faixa preta, vão até ao 15º Dan. Isso pode espantar praticantes de outras artes, né? Que no máximo algumas vai até o 8º Dan. Antigamente, se eu não me engano, a Bujinkan ia somente até o 10º Dan, como as outras artes marciais, e Hatsumi Sensei notou que ainda precisava desenvolver um pouco mais, total. Então, como forma de estímulo, ele criou essas outras 5 graduações. Me parece isso, tá, gente? Se alguém aí, algum instrutor, discordar de mim, tudo tal, mas a informação que eu tenho que foi algo desse tipo, tá? Por isso se criou esse número um pouco mais elevado de graus da faixa preta, né? Que pode ser assustador para alguns, assim, assustador que eu digo assim, pô, isso aí é picaretagem e tal. Gente, não fazemos nada sem consentimento dos mestres e dos mestres do Japão. Há um registro das graduações, principalmente acima de 5º Dan no Japão. Você tem que preencher uma ficha, fazer todo um credenciamento para tais graduações. Então não é algo que eu me auto-intitulo tal graduação. O meu professor, o Christian, ele que é responsável pela recomendação das minhas graduações, das minhas certificações, né? As habilitações para transmitir a arte, entendeu? Eu não sou autoridade de Bujinkan, eu sou habilitado a ensinar. Então, se você vê às vezes que nem o pessoal fala, você é jovem e tal, e tem um título tão alto, cara, eu treino 20 e poucos anos aí ininterrupto. O tempo maior que eu fiquei sem treinar foi durante a pandemia. Antes disso, tinha sido 2 semanas. Não é aqueles caras que contam até tempo de Tenshu como tempo de treino, né? Então, e teve uma época que eu treinava também 7 dias por semana, entendeu? Quando eu era colorido, eu treinava, era viciado, era molecão, saía da escola e treino. Então, isso me ajudou no meu desenvolvimento. Mas mesmo assim, é o que eu falo, eu sou um aluno, não me comparo a um 8º Dan de Karatê, que é um mestre com 60 anos, cara, longe de mim, isso não se compara. Sim, são sistemas diferentes, né? Exato, entendeu? E uma coisa interessante do ninjutsu é que tem as fases, assim, né? Tem a fase do branca, tem a fase dos coloridas, depois tem a fase do preta, e no 5º Dan tem a parte do saque teste também, né? Isso, perfeito, né? O que é a prova do 5º Dan, né? É aquela prova onde o aluno fica ajoelhado, o instrutor vem atrás dele, uma espada de bambu, né? Uma shinai, ou mesmo um fukuro shinai, que é uma espada acolchoada, e desfere um golpe sobre a cabeça dele e ele tem que desviar, né? Alguns acham que isso, balela e tal. Isso é um treino de
percepção, pessoal. Seria como ouvido músico, né? Se algum músico aí estiver escutando, vai se identificar com isso. Que é o quê? Por exemplo, se alguém bate no violão, faz assim, ó, brrrr, pra mim, que não entendo nada, é barulho. O cara fala, ele tocou dó, lá, si, entendeu? Ele identifica naquele som as notas. E o saque teste seria isso, quase como um desenvolvimento de um ouvido músico, só que não tem a ver com a audição, e sim com a percepção. Isso é de todas as pessoas têm. Ah, o que é isso? Sabe aquela sensação que você tá andando, pô, sinto que eu tô sendo seguido? É parecido com isso. O saque teste seria o ouvido músico, né? O ouvido absoluto, como alguns se referem. Então é um desenvolvimento de percepção que te permite identificar o estímulo que você está recebendo. A prova, ela é mais ou menos, para vocês terem uma ideia, assim, Merloto, vou fazer um barulho aqui, tá? Vê se você ouve. Você fala, tá bom. Aí o cara faz assim, ó. Pum! Ouviu? Você fala, acho que eu ouvi. E foi um puta barulho, é um estímulo bem forte para você reconhecer ele. Então, quando o mestre vai atacar, né, que é um instrutor autorizado, não é qualquer um que pode tomar esse saque, né, esse teste, né, esse Godin teste, né. Então, esse instrutor ele tem a capacidade para projetar, como a gente chama, a intenção, né, ou dar o estímulo correto para que a pessoa tenha condições de perceber e sair. Mas o saque teste é o começo, não o fim, não é uma habilidade especial, nem nada, não. Animal, se você reparar, né, tipo, tem um cachorro lá, ele levanta na sala, dá uma olhada assim, ele já percebe o dono lá na rua chegando. Então, é recursos de, às vezes, pessoas, animais também tem. Então, a gente só faz um trabalho de desenvolvimento disso. Não é nada paranormal, não é nada muito místico, e ele é muito particular para cada um, entendeu? Isso daí é uma coisa assim que trabalha essa coisa de projetar a intenção e você conseguir sentir essa intenção. Isso. Então a pessoa que está aplicando, o professor que está aplicando, ele tem que saber projetar essa intenção. Tem. Não é um negócio assim que você vai pegar um cabo de vassoura e bater sem sentimento nenhum. Vamos testar esse negócio aí, galera. Vai lá, Takeshi, baixa aí. Eu vou pegar um pedaço de pau aqui e vou dar na cabeça do Takeshi. Cara, vai ser engraçado pra caramba, entendeu? Porque, tipo... E pode acabar dando certo, porque a pessoa que ela vai rachar, às vezes ela quer rachar a cabeça do outro mesmo e acaba projetando uma intenção sem querer e dá certo, entendeu? Mas para vias de credenciar alguém ao quinto dan, né, ao habilitar alguém ao Godin teste, né, precisa ser um instrutor que ele tenha condição de projetar isso com uma consistência, entendeu? E tem outras coisas mais profundas no teste, isso é só uma explicação mais rasa, né? Sim, no ninjutsu trabalha muito esse negócio da intenção, né? Isso. Que nem galera que conhece aqui, Mike Tyson. É um cara que botava intenção de morte ali. Ele ia lutar e ele botava aquela intenção. Cheirava a morte ali, né? Ele já ganhava antes de começar a luta. Isso. Ele já colocava aquela intenção tão forte que ele já ganhava do cara. A gente costuma chamar isso no ninjutsu de kamae, né? De postura. Então, a postura que você toma, né? Ah, como assim postura? A gente atribui a postura, às vezes, às posições, né? Os katas, mas na verdade, eu tô andando na rua com uma postura mais tímida. Isso é uma postura introspectiva. Eu estou andando mais confiante, mais agressivo. Então, essas posturas influenciam. O Mike Tyson, quando entrava, ele entrava com o espírito de vencedor. Vou ganhar. Isso aí, já é meu. Vou matar esse cara. Então, isso já, vamos dizer assim, quase que assim, exala a intenção dele, emana a intenção dele, né? E a gente percebe, seja pelo gestual corporal, ou seja mesmo por uma percepção, né? Que somos capazes de perceber as coisas. Às vezes pode ser um kyojitsu também. O cara pode estar todo naquela postura de eu sou foda, mas na verdade ele tá querendo mostrar aquilo porque se tiver uma treta ele não vai saber lidar. É o efeito pavão, né? O cara se abre, que não vem não, hein? Não vem não. O cachorro latino, né? E a hora que você chega perto ele corre, né? E muitas vezes ao contrário também. O contrário. Mestres muito habilidosos aí, inclusive aqueles lá do Japão, nossa, são todos humildes. É o que eu falo, os mestres do Japão, você dá um lugar para ele sentar no ônibus e ele pode arrancar a sua cabeça com facilidade, entendeu? Então, tem esse lance, né? Não jogo o livro pela capa, porque os grandes mestres, eles ocultam a sua intenção. Porque eles já estão muito bem resolvidos, muito bem seguros de si, eles não precisam, ou às vezes, um exterior muito ofensivo
para se proteger. Eles são, vamos dizer assim, grandes improvisadores de qualquer situação. Qualquer situação que acontecer, ele vai estar tranquilo e vai saber resolver. Mas o Mike Tyson era uma coisa assim tão nítida, assim, que o cara que ele quer te matar. Até o mais leigo notava, né? Que exalava muito aquela intenção. Mas cara, no ninjutsu isso é treinável. É treinável, isso é treinável. Você, através da sua autoconfiança, através das práticas dos exercícios e tal, tem muita coisa no ninjutsu que não é só focado a trocação. É um desenvolvimento humano. Qualquer área que você for atuar, você vai ter um bom desempenho, porque você vai despertar a sua sensibilidade, coordenação motora, autoconfiança, leitura de espaço. Isso serve para qualquer área. Para um pintor, para um músico, para um segurança, para qualquer um ter essas coisas desenvolvidas é excelente. E às vezes até durante a luta mesmo você coloca a intenção de que você vai fazer uma coisa e a pessoa já se encolhe achando que você vai fazer aquilo, enquanto você já estava com um pensamento lá na frente de que ela ia proteger aquilo para você atingir uma outra coisa. Sabe onde isso acontece muito? Futebol. O bruxo, né? Ronaldinho Gaúcho. Ele era muito bom em projetar, muito bom, né? Em projetar a intenção. Ele olhava para um lado, chutava com tanta convicção, mas o movimento ia para o outro. Então ele colocava toda a intenção dele para um lado e o físico para o outro. Quantos você vê nos vídeos, os caras pulando, achando que ia tomar a maior bolada do mundo e a bola rolando pro outro lado. Então isso não é exclusivo do ninjutsu ou das artes marciais. Há muitos esportistas que fazem isso, entendeu? Desenvolvem, né? Naturalmente. Eu mesmo desenvolvi muitas coisas praticando outras artes. Isso. Só que quando eu cheguei no ninjutsu, vocês começaram a mostrar que isso era uma coisa estudável. Mais assim, estruturada, né, do que ao acaso. Às vezes o boxer fala, não, é uma finta, outro vai falar, não, você queima o golpe entre o outro, entendeu? Então, cada um vai ter a sua nomenclatura para esse tipo de situação. Mas no ninjutsu que a gente trabalha, a gente consegue estudar isso um pouco mais concreto, assim, mais estruturado mesmo, entendeu? Para você de fato entender isso. Uma vez que você entendeu, você usa conforme a sua necessidade, conforme a sua vontade. Quando quiser, sabe tá. Mas então, essa graduação do quinto dan, eu não cheguei nesse momento ainda. Daqui a pouco, hein, tá? Mas o Fernando já passou por isso e o Takeshi também. Então vamos agora perguntar pro Takeshi aqui como é que foi pra ele, né? Cara, pra mim foi uma coisa assim que foi engraçado. A minha história com relação a isso é uma coisa, o mestre conhece bem. Professor, mestre Hatsumi. O Fernando conhece bem. Eu tava passando por uma transição, na verdade, né? Eu tava saindo de um antigo lugar que eu treinava. Algumas coisas não estavam se encaixando lá nesse local. Eu acho que nem cabe falar mal, porque são coisas de entendimento, né? Tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Você precisava passar por certas coisas para você aprender. Se desentende em algum momento, né? Com antigos professores e tudo mais, é uma coisa que é comum acontecer. Ou às vezes você não está pleno com você mesmo, com o seu treinamento, né? É melhor assim dizer. Porque aí depois de um tempo você percebe que com essas pessoas você aprendeu pra caramba. Então, assim, até você chegar nesse amadurecimento, pra mim o saque teste foi um divisor de águas. Foi uma coisa que realmente fez com que eu aceitasse esse amadurecimento. Então eu já estava passando por esse processo e quando chegou no momento do saque teste foi só uma confirmação, uma certeza, né? Tanto é que o saque pra mim foi um negócio bem... foi de surpresa, né? O Fernando chegou pra mim, um dia chegou e falou assim: boa sorte. Aí do nada eu sento lá na frente e faço o saque teste. Então pra mim assim foi um momento onde você começa a ter um pouco mais de responsabilidade com as coisas. Primeiro com você mesmo, não ficar culpando os outros pelas coisas que aconteceram na sua vida, mas sim você se responsabilizar pelas coisas que aconteceram. E dali pra frente as coisas começaram a acontecer de forma mais tranquila. Não que seja uma coisa, né, mística, mas eu acho que a partir desse momento que você consegue se definir, estar pleno com as suas escolhas, aí sim as coisas começam a acontecer. Então o saque teste pra mim foi isso, né? Inclusive essa parte de arte, né, que o Fernando falou, a arte é uma coisa para ser apreciada. E a arte marcial é isso, é você ir refinando os seus gostos, as suas qualidades. Às vezes no começo a gente começa gostando de porrada, a gente sempre busca
arte marcial buscando porrada. A gente quer ver o pau cantar. Eu né? consigo perceber o nível que a pessoa tá, dependendo das perguntas que elas me fazem nos comentários. Tem gente que faz perguntas assim que eu fazia quando eu tava lá no começo, sabe? Aí eu penso assim, não tá no tempo ainda, deixa essa pessoa amadurecer um pouco. Exatamente. Essa maturidade tem a ver com você transformar o que é marcial em arte. E o mestre, o Fernando, ele tá no nível que ele tá justamente porque ele conseguiu perceber essa maturidade dentro da prática dele. Ele não tá mais só naquela questão de eu preciso arrancar a cabeça de alguém. Não, eu vou arrancar a cabeça de alguém com um propósito, né? Quando eu tô com fome. Quando eu tô com fome é perigoso. Não, mas é mais no sentido assim, pô, o cara tá precisando de um aviso, né? Cara, não é por aí. Então é como se fosse um sinal para o praticante, né? Mas todos aqui já passaram por essa fase de arrancar a cabeça. Vocês já sabem como fazer isso. E a partir daí que vocês foram refinando e foram aumentando a maturidade. A maturidade, isso daí não dá pra se abandonar o que não tem, né? Tipo, eu vou andar mais de Ferrari, mas se eu não tenho uma Ferrari, como é que eu vou deixar de andar de Ferrari? Então, é natural e até recomendável que o praticante no começo, ele tenha esse ímpeto, essa gana, ele desenvolva uma força, potência nos golpes. É a hora de desenvolver isso. Nas práticas mais elevadas, ele vai desenvolvendo a suavidade. A suavidade não é golpe suave, gente. É controle do golpe, entendeu? Porrada é porrada, não tem porrada massa. Porrada é porrada, golpe é golpe. Mas você vai aprendendo a deixar a força de lá, fazer força. Pode reparar, qualquer um aí que tem o seu instrutor, ele rela na gente, quase arranca a nossa cabeça, quase fura a gente. Por quê? Ele desenvolveu uma técnica que não está mais tão vinculada na força, né? No vigor físico, vamos dizer assim. Porque assim, bem ou mal, qualquer um sabe dar um soco. Sim. Só que conforme os anos de experiência do praticante, ele consegue colocar tantos elementos naquele soco, que um soco não é só um soco. Isso é interessante que você está falando, né? Pensa, então, principalmente quem está começando agora, quem está, né? Vê vídeos de pessoas praticando e às vezes vê vídeos de mestres fazendo coisas muito suaves. Peguem vídeos de atletas realizando movimento e façam um comparativo do movimento de um atleta com uma pessoa que está começando agora. E aí vocês vão perceber que o atleta ele tem um movimento tão refinado, que às vezes ele não precisa colocar toda aquela força, né? Ele já se coloca na posição para que toda a técnica seja suave, fácil, ele coloque uma força específica para a função dê certo. Né? Então, se você pegar um atleta de corrida, você vai ver que só a primeira passada que o cara dá, o cara já está dando uma distância de 2, 3, 4 metros de distância numa passada só. Diferente de um cara que está começando agora, e na hora que ele está dando a passada, ele não deu nem meio metro de distância. Então, é como se o artista e o atleta fossem a mesma coisa. Você está refinando aquela habilidade até você chegar no momento onde aquela habilidade fique tão fácil de você executar, mas não por facilidade, mas porque você já sabe se posicionar de forma correta. Compreensão do movimento. Né? E eu gostei do ninjutsu, assim, esse detalhe de... As pessoas às vezes olham de fora, assim, treinando aqueles movimentos amplos e falam que não funciona. Né? Fala, isso aí tá coreografado. É porque tá tentando treinar alguns elementos ali no meio, né? Sim, os elementos são importantes. A gente chama isso no esporte de fundamento, né? Então no esporte você não treina o movimento completo. Às vezes o seu movimento tá ruim, na braçada da natação, o professor vai colocar você com a pranchinha lá até você ajustar aquele movimento. Ajustou aquele movimento, passa pro próximo. No ninjutsu é a mesma coisa. Às vezes é uma situação de bloqueio, às vezes é uma situação de golpe, às vezes é uma situação com armas. As armas elas vão evidenciando justamente os erros que você tem na sua prática comum, quando você tá sem armas. Né? Então sua postura tá ruim, aí quando você tá com a arma, você fica com uma postura ruim, você não consegue impor a força necessária ou a força suficiente para fazer o movimento ser perfeito. Então aí sai aquela não intenção de corte. O cara pega uma espada, sai uma intenção como se fosse uma paulada, né? Aquilo não é corte. Então até a pessoa entender o que é corte, ela precisa fazer esse trabalho todo de postural para depois ela ir ampliando e estendendo isso para outras coisas. Esse vídeo já tá ficando meio longo, então é isso aí, deixa o seu curtir aí e se inscreva se ainda não for inscrito para você não perder o próximo vídeo. Logo vai ter mais assuntos aí de ninjutsu e artes marciais, certo? Vamos lá!